Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciando a nossa live, mais uma live de quarta-feira, amém? Com a nossa série Provérbios. Vamos aguardar alguns minutinhos para a gente começar, enquanto os irmãos entram, são notificados. Senhor, olá, irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Vamos entrando, compartilhando, amém? Já compartilhe agora o link para que outras pessoas possam acompanhar, amém? Daqui a pouquinho a gente começa. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Não estou conseguindo ver quem está aqui hoje. Paula, Rose, Vitória, Pastora Priscila, Francis, Carlos, Tatiane, Amaro, Gabriel Rodrigues dos Santos, Maria dos Santos, irmã Maria Aparecida. Vamos entrando. Camila e Leandro, os irmãos aí para participar. Glória a Deus. Faça o que eu falei para você, compartilhe o link ainda agora, tá? Não espera acabar para você compartilhar, não. Compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também através dessa ministração em Provérbios. Amém? Vamos começar, queridos, vamos orar. Nesse dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Amém? Estou feliz, espero que você também esteja, porque Cristo é a nossa alegria, né? Cristo é a nossa salvação, por isso nós estamos alegres, né? A palavra do Senhor diz que é para nós alegrarmos sempre no Senhor, amém? Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor, e nós damos toda a honra, toda a glória, todo o domínio e adoração ao Senhor. Ó Deus, declaramos que não há outro como Tu, em cima no céu nem embaixo na terra. Só ao Senhor pertence, Senhor, a honra e a glória e a adoração. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para que o Senhor nos toque, Senhor, para que o Senhor ministre ao nosso coração, para que haja, Senhor, um derramamento, Senhor, de sabedoria, Senhor, sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para compartilhar mais da Tua palavra, pois a Tua própria palavra nos orienta, Senhor, para nós meditarmos nela de dia e de noite. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. Pedimos que o Senhor, Pai, venha ministrar ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, Senhor, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu nome seja glorificado através dessa live, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através desta ministração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós estamos em Provérbios capítulo 7, amém? Nós estamos todas as quartas-feiras, estamos em uma série de provérbios, desde o capítulo 1, hoje nós estamos no capítulo 7, vamos até o final de Provérbios, amém? Nós fizemos uma série primeiro sobre as igrejas do Apocalipse e agora nós estamos nessa série de provérbios. Então você que está aí com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler todo o capítulo 7, depois a gente volta para falar de algumas coisas importantes. Amém? Glória a Deus. Então, Provérbios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras
e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Amarre-os ao dedo, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao conhecimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Versículo 6. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenha em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos seus lábios. Imediatamente ele seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, e como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são como grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Amém? O título aqui, querido, de Provérbios 7, fala da advertência contra a mulher adúltera. Do versículo 1 ao versículo 5, Salomão, que é o autor de Provérbios, filho de Davi, ele gasta esses 5 versículos tentando convencer mais uma vez, e isso nós vamos ver em todo Provérbios, ele dizendo: filho meu, guarde os meus ensinamentos, filho meu, guarde os meus mandamentos. É claro que Salomão escreve esse texto, todo o livro de Provérbios, ele escreve sabedoria, porque foi um homem sábio e Deus concedeu para ele essa sabedoria do alto. E ele traz esse clamor para que o filho, no caso, para o destinatário dessa escrita, que somos nós sabemos que toda a Bíblia é para nós, é para trazer discernimento para nós, é para trazer correção, alinhamento. Ele tenta convencer da importância, melhor dizendo, da importância de se ouvir, de se dar atenção às palavras, no caso aqui, as palavras do Senhor. Por que há essa busca? Porque, queridos, nós, com muita facilidade, nós ouvimos a palavra do Senhor e não praticamos. E a própria palavra vai nos dizer que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as praticam, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade e não resiste, ela cai. Ele está querendo trazer atenção justamente para nós ouvirmos e nos atentarmos para a palavra de Deus, né? Ele fala, coloque no dedo, ate no pescoço, ou seja, a palavra precisa estar em lugar visível, que você lembre da palavra,
Não está falando aqui, querido, de você colocar a Bíblia aberta na sua estante, de colocar textos bíblicos pendurados na sua geladeira ou na porta da sua casa, não é isso. Mas está falando de lembrar da palavra, de guardar a palavra de Deus. Nós precisamos, principalmente nesses dias, ainda mais, precisamos guardar a palavra do Senhor. Para que nós vamos guardar? Para que nós não caiamos como caiu esse jovem. Do versículo 6 ao 27, o texto conta-nos essa história de um rapaz que não tinha juízo, se envolve com uma prostituta, né, com uma mulher que era prostituta, no entanto era casada, né, o marido estava em viagem, e ela leva esse jovem sem juízo para o seu leito, e ele então acaba perdendo a sua vida ali, porque o texto diz que ela é o caminho para a sepultura, né? Ou seja, é claro que não está falando fisicamente, mas está falando de perder a vida através de um deslize, de uma falta de atenção. Duas coisas que nós vamos falar aqui, sobre a nossa vigilância, com respeito à imoralidade, com respeito ao pecado, e também precisamos falar sobre a astúcia do diabo, né? Muitas pessoas querem viver uma vida abençoada. Essa é a proposta aqui de Provérbios, sabedoria para que possa viver uma vida abençoada. Se eu quero viver uma vida abençoada, eu preciso estar constantemente vigilante, porque muitas vezes nós achamos que as tentações elas vêm sobre nós de forma que nós vamos reconhecer a tentação. Quando na verdade o que o texto nos traz é que nós não vamos reconhecer se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor. Não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é a minha interpretação, é somente na palavra do Senhor. Quando eu não estou com a palavra de Deus em minha vida, quando eu não estou firmado na palavra, querido, eu sou levado pelas tentações. E o diabo ele usa de todas as estratégias para nos afastar. Por que nos afastar? Porque quando nós cedemos às tentações, quando nós cedemos à imoralidade, quando nós cedemos ao pecado, nós ficamos aquém do projeto de Deus na nossa vida. Não é que Deus ele vai nos castigar, não é que Deus vai desistir de nós, não, mas o diabo ele sabe que Deus tem uma obra na tua vida, o diabo ele sabe que Deus tem algo para fazer através de você. Então, qual é a estratégia que ele usa? Através de tentações, através de artimanhas, ele te afasta dos caminhos de Deus. Né? Por isso que ele diz que é um jovem sem juízo. Aqui no caso está falando de prostituição, né? Está falando de imoralidade sexual. Mas nós podemos abrir para várias tentações. Para mentira, para tantas coisas, querido. Tantas coisas que estão a nos rodear de tentações, tantos manjares que o diabo propõe, oferecendo para nós, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Eu volto a dizer o que eu tenho falado aqui quase todas as quartas-feiras, Deus tem um padrão. Eu não estou falando aqui de doutrinas que são chamadas de doutrina, mas na verdade são costumes denominacionais. Eu estou falando de doutrina bíblica, né, da sã doutrina. Deus tem um padrão para que nós possamos caminhar por ele. E tudo aquilo que está na palavra com respeito à bênção, à vitória, à conquista para a minha vida, para que eu possa entrar neste projeto de vitória de Deus para a minha vida, eu preciso estar encaixado nesse padrão. E por que a tentação vem? Justamente para me afastar desse caminho. É por isso que Salomão chama o jovem de jovem sem juízo, porque ele não se atentou, ele não percebeu que a tentação estava ali. Sabe, tem muitas pessoas dizendo, eu sei quando o diabo tem feito isso ou aquilo, mas na verdade se nós não estivermos firmados na palavra, por isso que a primeira colocação dele, a primeira força de convencimento que ele usa aqui, né, no versículo 1 ao versículo 5, é justamente para guardar a palavra. Né, a palavra de Deus, Davi vai dizer lá no Salmo 119, 101, ele vai dizer que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Salmo 119, 101. É lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos discernir aquilo que o diabo muitas vezes tem proposto.
Sabe que nós, muitas vezes, colocamos até nós mesmos em xeque, né? Nós falamos, não, aquilo se é bom é de Deus, se é ruim, mas não dá para saber. Toda tentação em sua característica principal, ela tem algo bom, né? Se não tivesse algo bom, não seria tentação. Assim como Eva e Adão foi tentado no jardim, né? O fruto era um fruto bonito, né? Um fruto bonito, desejável aos olhos, bom para se comer, né? Então era algo que atraía a atenção. O que o diabo vai usar sempre é algo para atrair a sua atenção, para te afastar do Senhor, para te afastar dos caminhos do Senhor. E parece, querido, naquele primeiro momento que aquilo é bom, como a história do jovem, né? Ele estava sem juízo, ela propôs coisas boas para ele, e ele cedeu. E mal ele sabia, como diz Salomão aqui, que isso era um caminho de morte. E é exatamente isso que o diabo tem feito com vidas, tem proposto coisas que são boas, mas que levam à morte. Muitos jovens têm se entregado a uma vida promíscua, a uma vida na droga, por uma experiência momentânea, atraente, mas que no fim disso tudo não terá vida, né? Existem alguns textos, eu citei aqui Salmo 119, versículo 101, mas existe o versículo 11, onde o salmista vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não é os meus olhos, não são os meus olhos, não é a minha consciência que vai dizer para mim o que é pecado, o que é tentação ou não. Todos nós somos falhos. O grande erro que nós podemos cometer, querido, é nós acharmos que nós somos bons o suficiente para entender ou para perceber as ciladas do diabo. E nós não somos. Por isso que nós precisamos da palavra. Por isso que nós precisamos estar firmados no Senhor. Porque senão, querido, nós somos enredados, nós somos enganados, né? Eu tenho um texto da palavra de Deus que nos conta a história de Esaú e Jacó. Esaú era o filho primogênito de Isaac, tinha o direito da bênção da primogenitura, e ele sai para caçar, não encontrando nenhuma caça, ele volta, e quando ele volta, o seu irmão Jacó está fazendo um guisado, né? um prato de lentilha, um prato vermelho de lentilhas, e quando ele chega, ele está com muita fome, ele diz: olha, me dá esse guisado. E Jacó, usando de astúcia, olha para ele e diz assim: olha, eu não vou dar, mas eu posso trocar com você. Se você me der a bênção da primogenitura, se você me der esse lugar de bênção na primogenitura, eu te dou esse guisado. Esaú logo, sem pensar, ele diz: o que me adianta ter essa bênção se eu estou a ponto de morrer de fome? Isso nos deixa claro o quanto que muitas vezes nós trocamos um futuro de vitórias por um momento de prazer. É exatamente isso que anda acontecendo, principalmente com os jovens, trocando minutos de prazeres aparente por um futuro de bênçãos em Deus. Então é exatamente essa estratégia do diabo, não muda. A estratégia é a mesma. Foi a mesma estratégia que ele usou com Eva, é o que ele tem usado hoje. Muitas pessoas acham: o diabo está se levantando porque vê coisas ruins, mas nem tudo que é bom, querido, é coisa de fato boa. Por isso que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra no mais profundo do nosso coração. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, apta para discernir juntas e medulas. É a palavra de Deus que vai ser o meu norte. É a palavra de Deus que vai me trazer clareza daquilo que eu estou vivendo. Muitas vezes nós podemos achar que nós estamos vivendo algo bom, quando na verdade nós estamos caindo na armadilha do diabo. Amém? Então nós precisamos, queridos, constantemente estar atentos, firmados na palavra do Senhor, né? Eu gostaria que você que está com a sua Bíblia aberta,
pudesse abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui 1 Pedro. Eu vou ler a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 8, versículo 6. Assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então olha que interessante que a carta de 1 Pedro vai nos falar. Primeiro, que eu preciso estar debaixo das mãos de Deus. Não há esperteza, não há estratégia, não há visão, não há nada longe de Deus. Eu longe de Deus, eu sou presa do diabo. Eu longe de Deus, eu estou perdido. Eu preciso estar em Deus. Preciso me humilhar diante de Deus, reconhecer que Ele é Senhor da minha vida, reconhecer que sem Ele eu nada sou. Esse é o primeiro passo. Depois que eu me humilho, eu preciso entregar os meus anseios, as minhas vontades, as minhas aflições diante de Deus. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil, porque nós temos por natureza uma natureza controladora. Nós queremos controlar tudo que está envolvido a nós. Nós queremos controlar a nossa vida, queremos controlar tudo à nossa volta, nós queremos controlar. E o texto diz que nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Por que isso? Porque Ele tem cuidado de nós. Imagine, eu vou chegar aqui, pastor, que isso tem a ver com provérbios, eu vou chegar lá. Eu preciso entender que a minha vida está nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Quem melhor para cuidar de mim do que aquele que me criou? Do que aquele que me formou, aquele que me conhece por dentro e por fora, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Quem melhor para cuidar de mim a não ser Deus? Às vezes, olha como nós somos orgulhosos, né? Como nós somos prepotentes. Às vezes nós achamos que nós temos capacidade de cuidar da nossa própria vida e não entregamos para Deus, que é o autor da vida. O que o texto diz é que eu preciso me humilhar sobre a mão de Deus. E eu preciso entregar a minha vida, os meus anseios, as minhas vontades diante do Senhor. Não está falando aqui sobre anular a sua vontade. Não está falando aqui sobre você deixar os seus querer, o seu querer, as suas conquistas pessoais de lado. Não, porque quando a gente fala assim que é para entregar para Deus, a pessoa acha que ela só vai viver de espiritualidade. Não é isso. É pegar os meus anseios, é pegar as minhas vontades, é pegar os meus projetos e dizer, Deus está aqui, cuida para mim, né? E aí ele diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando. Ele não é leão, mas ele fica bramando como se fosse, buscando a quem ele possa tragar. Então, se eu estou fora da mão de Deus, se eu estou fora dos planos de Deus na minha vida, o diabo ele me cerca, ele está ali, ele pode me tragar. Por isso que eu preciso estar diante de Deus. A palavra de Deus assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que jeito que eu resisto ao diabo? Eu estando em Deus. Irmãos, nós não temos tempo para brincar. Nós não temos tempo para ficar, ora eu estou em Deus, ora eu estou no mundo, ora eu estou fazendo a vontade de Deus, ora eu estou fazendo as minhas vontades. E o texto deixa claro aqui, que eu acho interessante, muito interessante para nós falarmos disso. O texto fala assim, olha, resista firme, sabendo que as mesmas aflições, do versículo 9 de 1 Pedro 5, as mesmas aflições se cumprem em todas as pessoas. Todos os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Tem muita gente que acha, não, porque o que veio sobre mim é muito forte, eu não consegui resistir. Querido, vem tentação para todo mundo.
Todo mundo. Tem gente que acha que a vida de um é mais fácil. Aquele ali, ele consegue estar firmado em Deus porque ele não tem as tentações que eu tenho. Todo mundo é tentado em suas fraquezas, querido. A diferença está em você se entregar aos desejos. Você pode? Pode. A palavra de Deus diz que você pode tudo. Você tem o controle. Você tem a direção da tua vida. Você pode dizer aquilo que você vai viver. Só que o futuro está aí. A colheita virá. Lembra, nós falamos aqui quarta-feira passada, tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Se eu tenho semeado uma vida em Deus, de entrega, de oração, de busca, eu vou colher bons frutos. Agora, se eu tenho feito as minhas vontades, eu faço o que eu quero, eu sou dono de si, né? Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. Você pode fazer, mas haverá consequências das suas escolhas. Este homem caminhou para a morte, esse jovem caminhou para a morte. Ele foi seduzido pela prostituta, se entregou a ela e caminhou para a morte. O problema está em que a gente acha que Deus, ele não se importa de eu viver uma vida, ora em Deus, ora longe de Deus, ora em Deus, uma hora ou outra, querido, seu coração se tornará um coração endurecido. Assim como o Senhor fez com Faraó, e você já não vai ter mais percepção daquilo que desagrada a Deus. Tem muitas pessoas que falam de Deus, citam Deus em suas vidas, mas não fazem nada que agrada a Deus. E aí passa um dia, vem um momento difícil, um momento de dificuldade, e a pessoa diz, mas por que Deus fez isso comigo? Querido, nós precisamos viver uma vida firme em Deus. Deus estabeleceu um padrão de santidade. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Não existe evangelho sem renúncia. Pastor, mas se eu for andar em Deus, eu não posso isso, não posso aquilo outro. Exatamente. Tem gente aí falando, não, você pode qualquer coisa. Não, sim, você precisa entrar num padrão de Deus. Mas é uma vida sem graça. Eu estou em Deus, eu me converti com 12 anos de idade. Eu posso dizer, eu passei a minha meninice, juventude, adolescência em Deus. E querido, não teve melhor vida para viver que não fosse essa. Eu fico, às vezes, isso é natural da gente fazer, a gente comparar com pessoas que andaram com a gente quando nós iniciamos o caminho do Senhor e essas pessoas estavam longe. Querido, quantas pessoas que eu vi, que tinham minha idade, que caminharam para a destruição, que caminharam por caminhos tortuosos, se perderam na vida, e Deus me preservou, porque eu decidi andar com Deus. E quando você decide andar com Deus, você precisa dizer não ao pecado, você precisa dizer não ao mundo. Não tem como, diz a palavra, servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, desagrada o mundo, ou você ama o mundo e desagrada a Deus. Isso é sério, o texto da palavra de Deus diz, olha, se atente. Salomão, ele fala muito sobre prostituta, ele fala muito sobre sedução da mulher adúltera. Por quê? Porque ele tinha essa fraqueza. Ele vai falar específico, mas as tentações, ela vem de todas as formas. Pastor, eu quero andar em Deus, eu sei que andar em Deus é o melhor que eu preciso fazer, a melhor escolha. Então você começa a mudar o seu padrão de vida. Você tem que renunciar a amizades para andar em Deus. Tem pessoas que querem andar em Deus e não querem renunciar a nada. Não, aqueles ali são meus amigos. São teus amigos, eles te levam para o caminho bom ou para o caminho mau? Não, eles me levam para o caminho mau. Então não são teus amigos. Não seja ingênuo de achar que aquele que te leva para o caminho mau é teu amigo. O melhor amigo que você pode ter é Jesus. Ele vai sempre estar com você, ele vai sempre estar te ajudando. Olha que texto lindo que nós lemos aqui. Deus diz que é para nós entregarmos a nossa ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Sabe, querido, Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da tua vida, Deus quer cuidar da tua família, Deus quer cuidar da tua casa, Deus quer te dar uma vida com significado. Mas você precisa se entregar a Ele, você precisa se entregar totalmente a Ele.
Eu vejo pessoas vivendo uma vida tão vazia. Uma vida de bebidas, festas. Mas o que tem de fundo naquilo? Eu nunca vi alguém que passou a noite inteira numa festa com bebidas e prostituição, acordar no outro dia feliz da vida. Geralmente acorda com peso na consciência, acorda com remorso daquilo que fez. Porque é isso que o diabo faz. O diabo escraviza as pessoas com uma falsa sensação de prazer, mas que no outro dia o vazio está lá. As pessoas vivem uma vida, entre aspas, tão divertida, mas tem um vazio. Por que tem vazio, pastor? Eu fiz tanta coisa gostosa, eu festejei com os meus amigos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque o vazio que todos nós temos só é preenchido em Jesus, só é preenchido através de Cristo. Te convido a andar com Ele, te convido a deixar o pecado, deixar a imoralidade, deixar de dizer não às tentações e andar com Cristo. Jesus tem, querido, uma felicidade que vai para além da felicidade que o mundo pode proporcionar. É uma felicidade verdadeira, real, que não acaba no outro dia, mas que a cada dia vai crescendo. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Essas três coisas são as três coisas que todo homem procura: paz, justiça e alegria. E Deus está dizendo que Ele proporciona isso para nós. Você está entendendo? Existe ainda um outro texto, em 2 Coríntios, que eu quero deixar aqui aos irmãos. Versículo 14, a parte B do versículo diz assim: porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que o texto está falando aqui? Que as coisas que vão vir para você não é coisas ruins, né? Às vezes a pessoa está esperando que o diabo vai vir com um tridente na mão, com um chifre, chamuscado de fogo. Não, ele vai vir de forma a te persuadir, de forma a te enganar. Jesus, o caminho que Ele te propõe é um caminho estreito. É um caminho que leva à salvação. O caminho que o diabo te propõe é um caminho largo, de felicidades aparentes, de prazeres, mas que lá no fim é coisa estreita e não tem como voltar. Olha quantas pessoas que se entregaram à dissolução. Quantas pessoas você conhece que se entregou à dissolução, aos prazeres da vida, e hoje estão bem, estão vivendo uma velhice boa. Muitos nem vivos estão para contar a história, porque se perderam no meio do caminho. Mas Deus te dá a oportunidade. Deus te dá a oportunidade. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Vale a pena você se despojar do velho homem e viver uma vida reta no Senhor. Deus, Ele pode restaurar a tua vida. Deus, mais uma vez eu falo, Ele pode trazer significado para a tua vida. É isso que Ele faz. É isso que Ele fez comigo, é isso que Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Trazer significado. Dizer não ao pecado não é triste. É você entender que você é muito maior do que qualquer outra coisa. Em Deus você tem força para dizer não ao pecado. Eu passei a minha juventude na igreja. E quantas vezes eu fui chamado de crentinho, de santinho, né, por eu não ceder ao convite que os amigos, entre aspas, propunham. Mas eu digo para você, vale a pena. Valeu a pena para mim, eu tenho certeza que vale a pena para todos nós. Vivermos uma vida em Deus.
dizer não ao pecado, né? Então, para finalizar essa parte, capítulo 7 de Provérbios, ouça a palavra, guarde ela no teu coração. Te convido a ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Hoje as pessoas elas querem ouvir muito sobre a Bíblia e não querem ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Deus vai falar com você através dela. Amém? Deus vai ministrar ao teu coração. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais curto a nossa live. Capítulo 7 é isso, né? Ele fala desse perigo da tentação. Salomão fala desse momento das nossas escolhas. Às vezes nós temos pedido para Deus nos ajudar a não cair no laço do diabo, mas muitas vezes nós não fazemos nada para resistir. E a Bíblia diz que nós precisamos resistir. Mas tem muitas pessoas que estão se entregando para o diabo, dizendo: Deus, me segura. Deus, ele não vai te forçar nada, ele não vai te prender, ele não vai colocar uma corrente nos teus pés. Você precisa decidir. Você precisa decidir andar com ele e dizer não à sua vontade. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer isso. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. O Espírito Santo nos traz domínio, dizer não. Quantas vezes, né, você que está me ouvindo já cedeu e depois que você cedeu, você se arrependeu? Porque isso é falta de domínio. Você sabe que não vai ser bom, mas mesmo assim, pelo momento, você cede. Então não ceda ao diabo, não ceda ao pecado. Ande em Deus. Isso te custará dizer não à família? Então diga não à família. Isso vai te custar dizer não aos amigos? Então diga não aos amigos. Não importe em agradar pessoas, importe em agradar a Deus e andar uma vida reta em Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos buscar, querido, um Deus que vai para além do amuleto. Tem muitas pessoas buscando um Deus do amuleto. Aquele Deus que faz só aquilo que você quer. Que quando você clama, Ele te dá uma resposta que te agrada. Nós vamos servir ao Deus Pai, o nosso Pai que está no céu. Que santo é o seu nome. Nós precisamos glorificar a Deus, andar uma vida em Deus. Porque essa vida passa muito rápido. Daqui um pouco, você está velho, se você que está me ouvindo não já está nessa fase, né? Você fica velho, todos nós vamos ficar, todos nós vamos morrer um dia e vamos viver a eternidade, ou na glória, ou aqueles que desagradarem a Deus, aqueles que não andaram com Deus, vão viver o tormento eterno. E a decisão é agora, a decisão é hoje, em andar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, te louvo, Senhor, por tua palavra, te agradeço, Senhor, porque o Senhor ministra aos nossos corações. Seja exaltado, adorado, engrandecido o teu nome, Senhor. Senhor, toque em cada coração, ministre, Senhor, em cada vida, em o nome de Jesus. Aquela pessoa, Senhor, que está se posicionando no Senhor nesse momento. Ajude, Senhor, o teu filho, a tua filha. Ajude cada um dos teus filhos agora, Senhor, a andar e viver uma vida, Senhor, reta no Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, convence. Espírito Santo, fale com cada um. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quarta-feira que vem nós estamos aqui com mais uma live, Provérbios capítulo 8. Nós estamos todas as quartas-feiras lendo um capítulo de Provérbios. E gostaria que você participasse. Amém? Nós estamos tendo culto aqui na igreja também. Toda terça-feira, culto de oração. Tem sido uma bênção. Nós temos clamado a Deus pela cidade, pelo estado e pela nossa nação. Na sexta-feira, culto de celebração às 19 horas. E domingo à noite, celebração também às 19 horas. E no domingo, nós também transmitimos online pelo Facebook e pelo YouTube da Igreja Renovada Nova Andradina. Fique na bênção
Fique na graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.